comemorando mais um ano, mais um ano não, primeiro ano do Pode Ser Mais, e não poderia ser diferente com ele, que é humorista, criador de conteúdo, roteirista, ator, tem só 22 anos, Matheus Teodoro! Olá! Olha as luzes! Você viu? Agora pisca a luz. Agora tá tudo sincronizado com o programa. Tá tudo diferente. Maravilhoso. Me fala uma coisa, o que Fala. mudou na sua vida nesse um ano? Olha, Mudou alguma coisa? Mudou bastante coisa, mas tudo permanece o mesmo. Tô Como brincando. assim? Por exemplo, Caramba, algumas coisas mudaram, outras coisas não mudaram tanto. Por exemplo, a minha vida, num geral, ela continua muito parecida. Eu ainda tô na faculdade, eu ainda trabalho com a internet, eu ainda faço meus videozinhos e eu ainda moro no mesmo lugar. Mas eu acho que muito da forma como eu enxergo o meu trabalho e como eu organizo minha vida mudou desde a primeira vez que eu vim aqui. Em que sentido, assim, você sentiu uma diferença grande? Eu acho que agora eu tô um pouco mais maduro com relação a essa rotina que eu levo, eu já entendi um pouco mais, né, das minhas responsabilidades. Tanto nas redes sociais como fora delas, né? Como por trás, como na parte de saber entender os meus momentos para gravar, os meus momentos para tirar ideias, os meus momentos para tirar para mim mesmo, os meus momentos para estudar. E levar minha vida, assim, de um jeito mais equilibrado. Eu acho que no começo isso é um pouco difícil de você assimilar e conseguir organizar e colocar cada coisinha no seu lugar. Mas hoje eu já me vejo mais preparado e me vejo como um cara mais entendido da vida que eu levo, entendeu? Tá, e você então agora se descreve mais organizado do que há um ano atrás? Eu acho que sim, eu acho que nesse momento, eu consigo entender melhor as minhas funções do que eu conseguia um ano atrás. Eu ainda acho que eu ainda consigo melhorar, que eu ainda posso, talvez, expandir em algumas áreas se eu acertar algumas outras coisas que eu vejo que eu tenho dificuldade hoje em dia. Por exemplo? Por exemplo, eu acho que eu preciso agora começar a ter mais pessoas comigo pra trabalhar. Essa é a minha ideia. Que legal! Caramba, eu falei isso muito rápido aqui agora. Em menos de 5 minutos eu já tô, tipo assim... abrindo uma baita ideia que eu tenho. Mas eu acho, sim, por exemplo... Mas pode falar essa ideia? Claro, pode. claro. Eu acho que, assim... eu acho que meio que isso é um caminho natural. É muito difícil de você continuar sempre expandindo, trabalhando sozinho. Eu acho que você também pode me falar isso, que é muito... Chega uma hora que você sente que você tá meio que num limite. Você precisa, tipo, de ter outras pessoas te ajudando. Então, a primeira pessoa que eu trouxe pra trabalhar comigo foi a minha irmã. E ela me ajuda muito na parte de criação de roteiro. Ela também me ajuda muito na hora das filmagens, né? Ela não é mais você sozinho. Não, muitas vezes é a minha irmã agora por trás das câmeras. Mas eu também preciso de ajuda agora, muitas vezes, quando eu vou gravar alguns vídeos que exigem mais edição, que exigem mais cortes, mais coisas assim. Por exemplo, pro YouTube. Aí eu já preciso de mais pessoas trabalhando comigo. Então, a minha ideia é trazer cada vez mais pessoas pra fazer meio que a minha própria equipe, assim mesmo. Porque, geralmente, hoje em dia, quando eu preciso, eu contrato, tipo, pessoas pra trabalhos pontuais, né? Como é que fala? Pontuais mesmo. Trabalhos pontuais. Tipo, eu não tenho ninguém ali à disposição. Mas, quem sabe, mais pra frente, se eu achar uma galera legal, que faz um trabalho legal, de confiança... E os vlogs? Você voltou com os vlogs, né? Eu voltei com os vlogs, eu voltei com o YouTube. E aí, como tá sendo essa fase? Então, eu tinha passado um tempo longe do YouTube, porque eu tinha ficado um pouco de mal com o YouTube. Porque eu tava assim, poxa, eu não tô gostando muito do meu conteúdo, acho que tá ficando uma coisa meio repetitiva aqui no YouTube, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar e tal. Mas depois, tá aí uma coisa que mudou nesse um ano. Depois eu consegui me organizar melhor, consegui pensar, poxa, o que eu quero falar, o que eu quero passar? Talvez eu quero passar uma coisa diferente do que eu já passo no Instagram, no TikTok, nas outras redes sociais. E aí eu comecei a pensar, poxa, no YouTube é um lugar que eu tenho muito mais tempo de duração de vídeo. No TikTok e no Instagram, eu não vou explorar um vídeo de mais do que 1 minuto ou 1 minuto e meio, né? Eu sempre vou tentar fazer caber ali naquele tempo que é o que as pessoas consomem. Mas no YouTube eu tenho mais tempo pra poder falar, tenho mais tempo pra me expressar, tenho mais coisa pra mostrar. Então eu fui fazendo, tipo assim, meio que um brainstormingzinho. Eu sempre faço isso pros meus vídeos, que é papel e caneta mesmo. Você escreve essas ideias? Eu escrevo, porque se eu escrevo só no celular, as coisas se perdem na minha cabeça. Parece que não fica muito palpável, assim, as ideias. E aí eu consegui trazer de volta meu YouTube pra
pra uma produção que eu gosto, assim. Não é uma coisa que, poxa, a minha maior fonte de visualizações, a minha maior fonte de trabalho. Não é, porque eu meio que voltei agora e tô dando mais vida pra ele agora. Tô dando mais a minha cara pro meu canal agora. Mas eu peguei o gosto de novo de fazer depois que eu organizei minhas ideias. Antes eu tava fazendo ele meio, tipo assim... Sabe, arrastado. Tipo, tem que fazer, vou fazer. Isso, eu tava fazendo bem nessa pegada. Mas aí agora eu voltei, eu peguei uma paixão de novo por ele. É vlog de viagem também? Como que funciona? Eu faço bastante vlog de viagem porque eu acho que é onde eu tenho mais conteúdo pra explorar, mais coisa pra mostrar. Tipo assim, como eu tô descobrindo as coisas pela primeira vez, eu acabo filmando pra galera também viver aquilo junto comigo. Mas eu também pretendo continuar fazendo vídeos, mesmo que não sejam em viagens, porque os dias comuns também tem alguma coisa pra ser mostrada. Então... Quem sabe, talvez esse possa mesmo? ser... youtuber mesmo. Talvez esse possa ser meu próximo vídeo. E você viajou com Láctea, né? Viajei, a gente foi pra Londres faz um mês. Isso? Foi muito doido, velho. Assim, a gente tinha conversado mais ou menos uma semana antes, a gente tava num churrasco, assim, na casa dele. E aí a gente começou a conversar muita coisa de trabalho, assim, e tal. Porque a gente fala de muita coisa, né? De trabalho, de vida pessoal, enfim. E aí a gente tava falando, poxa, deve ser muito legal, né? Fazer essas viagens a trabalho pra assistir jogos ou participar de eventos que a gente acompanha, né? Por exemplo, a Champions League, que é a Liga Europeia de Futebol, né? A Copa do Mundo. Um monte de coisa que a gente acompanha e gosta de assistir. E a gente sempre ficava jogando videogame lá na casa dele com esses times. Por exemplo, Real Madrid, Manchester City, não sei o quê, Borussia e tal. E aí depois passou um tempo assim e ele me mandou uma mensagem, falou, eu recebi assim uma proposta tal pra gente viajar com a Pepsi pra assistir a final da Champions League em Londres. E eu sugeri seu nome e tudo mais, então talvez eles te chamem e tal. E aí, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, tipo, eu comecei a pular em casa, gritar e tal. Falei, caramba, não é possível. E aí depois eles me mandaram e-mail e tal, a gente ajeitou tudo certinho e fomos pra viagem e foi, assim, uma doideira também. Foi minha primeira vez indo pra Europa. Caramba. E eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez indo pra Europa e também foi a primeira viagem a trabalho que eu fiz. E é uma coisa muito grandiosa, né? Então, sim, gigante. Quando a gente tava lá, assim, a gente tava até meio eufórico. A gente, tipo, tinha uns momentos que a gente até parava, se olhava e falava assim, calma, nós tá muito eufórico. Vamos respirar, vamos viver, vamos aproveitar, porque a gente tava, tipo... Foi a primeira dele também. A trabalho grande, assim, eu acho que sim, né? O Láctea é bem viajante também, mas eu acho que a trabalho, eu acho que essa deve ter sido a primeira. Caramba, assim, eu sei que ele já viajou outras vezes pra dar palestras e tal, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas, assim, pra fora, tudo mais, isso pra gente tava parecendo surreal, assim. E encontrando muita gente legal, assim, tipo, jogador, né? O Kaká tava por lá, Seedorf, um monte dessa galera que já jogou na Europa e tudo mais. Então, era bem doido pra gente estar lá no meio de todo mundo. E como foi a experiência, assim? Foi assim, foi incrível, foi memorável. É uma coisa que eu juro, eu espero. A minha cabeça, ela esquece de muita coisa. Eu espero que disso ela não esqueça. Eu espero que dessa viagem eu espero que ela lembre de tudo. Um pouquinho. É sério? Eu também, meu memória não. Assim, pra, tipo, data, essas coisas, até que eu sou bom. Mas... A Alexia fica meio... A Alexia é pior do que eu. Sério? Com memória. Ela é. Não, com data eu acho que ela lembra bem também. Mas pra lembrar de acontecimento, coitadinha. Ela não tá aqui pra se defender. Ela não tá, mas ela é... Ela vai saber. Ela vai saber que é verdade. Sim, seríssimo. E aí vocês se conheceram em 2000 e... Eu e a Alexia? A gente se conheceu em 2022 mesmo. Vocês estão juntos há 2 anos? A gente vai fazer 2 anos daqui pouquíssimo tempo. A gente vai fazer 2 anos em agosto. Em agosto faz 2 anos. Em agosto a gente faz 2 anos. E o que mudou nesse relacionamento aí durante esse um ano? Mudou também muita coisa. Eu acho que a gente vai crescendo, assim, vai passando um tempo, vai amadurecendo bastante a relação. Tipo assim, hoje eu já vejo a nossa relação num lugar muito mais seguro, né? Eu me sinto muito confortável, assim, eu confio muito na nossa relação, então... eu me sinto feliz, tipo, parece uma relação muito mais concreta, né, do que era no começo. Mas eu acho que isso é normal, né? Não tem como você... no começo não tem como medir uma coisa concreta, direito. assim, logo de cara. Mas eu fico muito feliz com a relação que a gente construiu. E um conselho, assim, pra quem tá namorando? Eu acho que um conselho pra quem tá namorando ou pra quem for namorar, talvez transparência, honestidade, né? Você sempre falar do que você tá sentindo, sempre falar dos seus sentimentos. Isso eu acho que sempre deixar o outro na mesma página do que você. Porque aí as coisas vão se alinhando, né? Se você tá sendo sincero com você e com outra pessoa, show de bola. Fica com vergonha? Eu fico um pouco com vergonha falando desses assuntos. O meu lado romântico, ele é um pouco reservado. Sério? Sério. Então tá bom, você quer que a gente pule? A gente vai pular.
Você que manda. A gente vai pular, Siga então. o cronograma. O conteúdo. Sobre os seus conteúdos. Como que você produz? Como você se organiza? Tá. No geral, assim. No Porque geral. você faz muito Reels e TikTok. Sim. Como que você tira essas ideias do cotidiano? Não, então, assim, eu acho que até falei isso da outra vez, mas... Geralmente, a minha produção, ela segue uma ordem mais ou menos assim. Eu preciso ter uma ideia de algum vídeo, e aí eu vou lá e, tipo assim, já fico meio ligado, né? Nas referências que eu posso pegar. Então, muitas das referências que eu uso, ou são de vídeos antigos, que outras pessoas já fizeram, ou que eu mesmo já fiz, ou vem de séries. Então, por isso que eu gosto de assistir muita série, Que série? na pegada de comédia. Por exemplo, Friends, ou Modern Family, ou Brooklyn Nine-Nine. Eu gosto muito de série, assim, meio sitcom, assim, bobinha, e que tem situações engraçadas meio que de cotidiano. Então, por exemplo, eu não consigo nunca replicar nada exatamente igual foi feito, porque, tipo, todo trabalho, todo vídeo, toda obra, ela é única. Mas me ajuda muito pra usar como referência. Então, poxa, eu vejo alguma coisa engraçada, vejo alguma coisa legal, sei lá, que o Chandler fez na série de Friends. Eu já penso, poxa, isso daqui talvez pode ser uma situação que eu possa encaixar no cotidiano, filmar e fazer um vídeo. Tá, certo. Então, aí eu vou lá, anoto as coisas, papel e caneta, como sempre. Aí, segundo de tudo, é organizar a gravação. Então, aí eu separo em cenas. Geralmente eu faço, tipo, uma anotação nos bloquinhos das cenas. Pô, na cena 1 vai ser essa fala e essa fala nesse cenário. Aí, cada vídeo meu, mais ou menos, eu divido mais ou menos em umas 5, 6 cenas. Os que são vídeos de sketch, geralmente são mais cenas, mas aí é mais meio que um bate-volta, assim, né? É um personagem conversando com outro personagem, que também sou eu, no caso. E aí eu vou conversando, eu vou gravando, vou falando. Enfim, divido nas cenas, vou pra gravação. Algumas vezes eu preciso da minha irmã ajudando por trás das câmeras. Outras vezes eu consigo fazer sozinho. E aí faço, e aí eu vou pra edição, que particularmente é a parte que eu tenho um pouco mais de preguiça. Por quê? A edição. Eu não sou um cara muito da edição. Geralmente, se eu posso terceirizar isso, eu faço. Eu peço pra alguém editar pra mim, eu contrato alguém pra editar pra mim. Você tem preguiça de editar. Eu tenho um pouco. Mas também, uma coisa que é difícil, porque, assim, como eu já visualizei o vídeo na minha cabeça antes, tem muitas vezes que é difícil de você passar pra pessoa o que você quer que a edição traga pro vídeo. Então, muitas vezes, tipo, eu não tenho como fugir disso, né? Eu que vou ter que editar mesmo. Pra colocar a música que eu quero na hora que eu quero. Quanto tempo demora, assim? Pior que nem demora muito. É que eu sou preguiçoso com essa parte mesmo, porque é uma coisa que eu não gosto. Mas assim, demora, sei lá. A edição eu acho que não demora tanto. Se eu parar e focar mesmo pra fazer as coisas, eu acho que demora uns 30, 40 minutos por vídeo, assim. Nossa, pouquinho. É, pouquinho. É pouquinho. Mas eu não gosto. Eu não fico alegre ali editando, feliz. Entendi. Você não edita feliz. Não. E o que mudou mais nesse um ano, assim, na sua vida? Você foi no Podpah? Eu fui no Podpah, foi muito legal ter ido lá. Como que foi? Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal também, porque era um quadro que eu acompanhava há bastante tempo, dos meninos e tudo mais, e eu consegui ver outras coisas onde eles gravam lá, no Rango Brabo e tudo. E aí achei muito legal, porque, pô, a gente foi muito bem recebido lá. E foi divertido, assim. Eu gosto de ir em podcast, eu gosto de trocar ideia, assim. Gosto. Qual podcast, assim, mais você iria? Pode falar nome, eu deixo. Poxa, não, eu confesso, assim, os que eu mais assistia, né, o Pode Ser Mais, eu comecei a assistir depois que eu vim pela primeira vez, então, várias vezes eu acompanhava, assim, principalmente os cortes da galera que vinha pra cá. Jura? Que legal. Sim, e o Podpah também, assim, mas eu sei que tem vários outros podcasts bem legais que eu iria, caso eu receba o convite, mas eu gosto bastante, eu acho que sempre tem uma coisinha pra trocar ideia, assim, pra conversar, sempre tem coisa pra falar, né, tem dia que eu tô mais falastrão, hoje eu acordei um pouquinho. Acordou um pouco mais. Eu acordei um pouquinho falastrão hoje, então é bom que eu tô aqui hoje. E nesse mais um ano, voltando no assunto do ano, o que mais, assim, que mudou além do Podpah na sua vida? Tipo, alguma experiência nova que você teve? Poxa, esse ano, acho que as duas experiências mais doidas que eu tive foram muito recentes, né? Que foi essa viagem, primeiro a de Londres, que foi com a Pepsi pra gente assistir a final da Champions League lá em Londres. E a segunda que foi ter ido pra Boston assistir um jogo da NBA, a final da NBA, com a ESPN. Então, essas duas coisas foram, assim, coisas que eu sinto que mudaram a minha vida. Porque eu até falei, depois que eu cheguei em casa, né? Depois que... Inclusive, isso é muito doido, porque eu fiz essas duas viagens e foram viagens muito curtas. Então, eu saí de casa, por exemplo, na quinta-feira...
E beleza, minhas coisas estavam lá em casa e tal, saí de casa, beleza, saí com mala e tudo, entrei no elevador. E aí na segunda-feira eu voltei e as coisas estavam exatamente igual, a minha casa exatamente igual ela tava, só que parecia que eu era outra pessoa, completamente diferente, voltando ali, depois de ter vivido, assim, as coisas mais incríveis do planeta e voltando pro mesmo lugar. E aí até sentei no sofá e falei, bom... Essas viagens acho que vão ser problemas na minha vida agora, porque eu nunca mais vou ser o mesmo depois delas. E aí, assim, essas acho que foram duas coisas que foram marcantes na minha vida, nesse ano e na minha vida. Posso falar do pedido de casamento? Pode falar do pedido de casamento. Como que foi isso? No Chaduru no Mars? O pedido de casamento eu vou ter que admitir aqui pra você. Isso foi uma ideia da Alexia, da gente fazer isso. Foi ideia dela? Fazer isso. E a ideia não era a gente noivar. Só que depois disso, isso ganhou uma repercussão tão grande. Um monte de página começou a postar que a gente até falou, vamos deixar isso baixo agora. Que se a gente continuar falando, a gente vai ter que casar. A gente vai ter que casar com 21 anos mesmo e vai ter que dar as caras no altar e não quero saber. Mas aí a gente deixou baixo e foi assim, mas foi muito divertido na hora. Mas foi tipo, real? Não. As pessoas não, acreditaram. Foi tudo menos real. Mas as pessoas acreditaram. Acreditaram. Porque a gente não avisou ninguém. Ela só falou assim, por que a gente não faz um vídeo e tal, você me pedindo em casamento no show do Bruno Mars? Eu falei, cara, sensacional. Era uma brincadeira. E aí ganhou uma proporção gigante, assim. Mas foi divertido e tal. Sim, mas vocês não estão noivos nem nada. Então é bom até esclarecer que vocês não estão, mas pretendem casar. Noivo. Pretendemos, mas a gente não tá noivo, galera. Desculpa. Eles são muito jovens ainda. Sim, muito jovens. Tem que viver muito ainda. Poxa, 22. A vida de casar. A gente não pensa em casar ainda. A gente pensa só em continuar namorando, né? Daí uma hora vai noivar e tal. Mas isso talvez é papo pra quando eu voltar num outro pode ser mais. Quando eu for um adulto. Quando eu for de fato um adulto, quem sabe eu não volto aqui noivo de verdade. Nossa! Porque se você me perguntar agora, eu não tenho nenhum plano. Nenhum plano? Não, a gente não tem nenhum plano ainda. Ah, entendi. É até bom você falar, porque esclarece que as pessoas criaram uma baita expectativa achando que vocês iam casar. Não, a gente vocês vai. Vão casar, a gente vai um dia, né? Mas por enquanto dia a gente não hoje, marcou ainda esse dia. Não temos data, não temos nada muito além disso. E o que significou esse momento pra vocês, assim? Esse momento do pedido? Foi um momento... Uma brincadeira! Foi uma brincadeira, mas foi um momento legal. Porque a gente tava num show que a gente queria muito ver do Bruno Mars. E também a gente tava entre amigos, assim, muito próximos. Então, eu acho que foi um momento... Foi marcante? Foi marcante. Foi bem especial, assim. E, tipo, sempre vira assunto isso. Cedo ou tarde, na rodinha entre amigos. Então... Jura? Então, eu gosto desse momento. Seus amigos também perguntam, assim? Perguntam. Mas a maioria, claro, já sabe. E na época mesmo, assim, depois que começou a sair um monte de página, vários deles me ligando. Eu achei assim, que era verdade. Você vai casar, velho? Você nem me contou, você é mó filha da p. Os caras me ligando, eu falei, é mentira, você não me conhece, tá? É brincadeira. Mas aí foi um momento muito legal esse. E aonde você encontra tanta inspiração pros vídeos que você faz? Além das séries. Eu acho que é bem isso. A gente tem que caçar muita referência, né? Então... hoje em dia, as minhas vêm mais de séries ou de vídeos antigos que eu assisto de outros canais ou de outras pessoas que eu gosto dos vídeos, que eu acho que são vídeos legais. Nem sempre os vídeos que eu pego a referência precisam ser vídeos de comédia ou precisam ser vídeos com o mesmo formato que eu uso e exploro nas minhas redes. Muitas vezes são vídeos que simplesmente eu acho interessante. Outra coisa que eu gosto muito é usar plataformas diferentes. Então, por exemplo, no Twitter, eu fico de olho no que tá bombando, eu fico de olho nas piadas, no humor que a galera tá seguindo e tento transformar isso em vídeo. Quando dá certo, isso é bem legal. Como você faz isso? Poxa, que doida. Eu tento inserir isso em alguma coisa do cotidiano e usar aquela parte engraçada do Twitter. Claro, tem coisa que não tem como, que é só, tipo, sei lá, uma imagem, ou que fica mais engraçada de fato numa frase escrita. Mas quando eu consigo passar isso pra um vídeo, né? Conseguir separar direitinho nas cenas, roteirizar e deixar isso, transformar isso numa ideia legal, é também uma estratégia que eu uso. Caramba. E você não desenha, você escreve, né? Porque tem gente que desenha... Não, tem gente que desenha. Tem gente que desenha, mas eu escrevo. Eu escrevo porque pra mim... Eu escrevo e assim, no máximo eu faço tipo assim, setas. Ou então deixo um negócio bem, tipo um rascunho bem... Você tem foto disso? Não tenho foto disso. Mas é bem tipo assim, é bem um freestyle mesmo, sabe? Vai escrevendo o que dá na cabeça. Acho que eu podia fazer isso aqui e tal. Circula, belezinha, setinha. Não, isso aqui vai ficar melhor. É bem uma coisinha assim, o que dá na minha cabeça eu vou lá e vou escrevendo. Mas eu me entendo.
Ah, você se entende. Eu Se me alguém entendo. pegar e ver No assim... rabisco, às vezes, nem sempre a pessoa pode entender, mas eu entendo que tá lá. Ah, entendi. Tem isso também. Então a pessoa que pegar tem que decifrar, assim. Tem. Eu escrevo em código, né? Que é pra ninguém pegar as minhas ideias. Como é que é? Eu faço uns códigos. É melhor que só eu Mas entenda. é sério? Não, tô brincando. Claro que não. Sei não, lá. claro que Vai não. Sei lá. Não é sério. Mas eu faço essas coisas mais como dá na minha cabeça mesmo. Nossa, é impressionante, tipo assim, a sua criatividade pras coisas e, tipo, como você roteiriza isso. Eu acho muito louco. Mas é muita Todo referência. mundo que vem aqui consegue roteirizar, eu acho o máximo, porque eu não consigo pensar em nada. É muito de buscar referência mesmo. E também isso se torna um pouco mais natural, né, com o passar do tempo. No começo eu tinha dificuldade, assim, quando eu enfrentava algum bloqueio criativo, eu ficava mais tipo assim, poxa, preciso pensar em alguma ideia urgente pra fazer um vídeo que vai bombar e não sei o quê. Mas, tipo assim, depois eu entendi que não é muito assim que as coisas funcionam, né? Primeiro que é importante você ter um pouco de constância e também é importante você produzir o conteúdo que você gostaria de assistir. Então, você fazer o vídeo que você gosta de assistir. E muitas vezes eu busco fazer isso. Eu entendo que nem sempre os meus vídeos vão viralizar. Eu entendo que nem todos os meus vídeos, todas as pessoas vão achar engraçado. Nem eu mesmo acho todos os meus vídeos engraçados. Mas eu busco sempre tentar produzir o vídeo que eu vou olhar e vou falar, poxa, tudo bem, eu assistiria esse vídeo. Eu acho que é um vídeo legal, eu acho que é um vídeo que pelo menos acrescenta alguma coisa pra quem vai assistir. Nem que seja uma risadinha, nem que seja tipo assim, pô, uma distração. Então, acho que essa é a ideia. E depois isso se torna uma coisa mais natural de você pensar em ideias. E um conselho pra quem tá começando? Pra quem tá começando a produzir conteúdos, eu acho que é isso da constância, se você se manter constante, né? Você aparecer ali, porque é meio clichê, mas de fato, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que tentar se fazer ser visto com frequência. E de resto, eu acho que é isso. Você buscar fazer um vídeo que você gostaria de assistir. Então, poxa, se você gostaria de assistir algum vídeo de comédia, busque algo parecido com a comédia. Se você gostaria de fazer um vídeo mais puxado para reflexões, ensinamentos, né? Aulas. Então, faça isso. Eu acho que são essas duas coisinhas. Você pensa em fazer teatro? Eu não lembro se a gente já falou disso. Penso. Eu só não comecei a fazer teatro ainda por conta da faculdade, porque... É verdade, você faz administração, né? Eu faço administração na USP. E aí, pra fazer faculdade e trabalhar, eu não consigo ainda acrescentar na minha rotina isso de entrar num curso de teatro. Você não conseguiu conciliar ainda. Eu não consegui conciliar ainda, mas eu penso ou em explorar a parte do teatro para melhorar a minha atuação e tudo mais, e quem sabe, né, fazer trabalhos também como ator. Ou outra área que eu gosto muito é a parte do jornalismo. Eu também gosto muito. Jura? Mas é uma descoberta nova ou uma descoberta antiga? Não, é uma descoberta antiga essa. Eu já sabia desde bastante tempo que eu gostava do jornalismo. Mas eu acabei indo fazer administração porque eu pensei, poxa, eu não tô tão certo do jornalismo e eu acho que a administração vai ser uma coisa mais abrangente. Mas eu penso em fazer também Mas cursos... você gosta de administração? Eu gosto também, e é uma coisa que, assim, encaixa bastante na minha vida, já que eu meio que tornei... CEO da sua empresa. Meio que CEO, exatamente, CEO da minha própria empresa, da minha própria vida. Mas eu quero muito explorar essas coisas, eu ainda vou descobrir se vai ser mais pro teatro ou se vai ser mais pro jornalismo. Daí você volta aqui pra contar pra gente. Eu volto aqui, nos meus próximos anos eu volto aqui pra atualizar minha vida. Combinado. Qual plataforma você tem mais afinidade? Cara, eu acho que hoje em dia eu gosto mais do Instagram. Eu tenho mais afinidade com o Instagram. Você posta todos os dias lá? Não, né? Eu tento postar todos os dias. E quanta criatividade, São meu Deus. raros os dias que eu não posto. Todos os dias? Por exemplo, na semana eu tento postar pelo menos umas 5 vezes. Meu Deus, é muita coisa. É bastante coisa. Mas, assim, no começo eu gostava mais do TikTok. Afinal, foi por lá que eu comecei a crescer. Então eu tenho esse carinho por ele. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar bastante do Instagram. Principalmente depois que eles lançaram os Reels, né? Antes era tipo só os vídeos em formato de vídeo quadradinho mesmo. Eu não gostava muito dessa forma. Eu nem postava meus TikToks lá. Mas... hoje em dia eu mesclo muito os dois, assim. E você posta a mesma coisa em um, mesma coisa no outro? Nem sempre. Às vezes tem... Curioso. A maioria das vezes, os vídeos que eu gosto mais, assim, que eu vejo que tem mais potencial, eu posto no Instagram e no TikTok. Mas tem vídeo que eu sinto que ele é mais pro TikTok e tem vídeo que eu sinto que ele é mais pro Instagram. Por exemplo, se for uma trend que tá mais no TikTok, nem sempre eu vou postar ela no Instagram. Entendeu? Entendi. Então, é um pouquinho diferente. No geral, eu tento aproveitar para postar meus vídeos nas plataformas todas, até porque o público não é o mesmo.
né? Não é o mesmo? Não é, até porque, tipo assim, poxa, no TikTok eu tenho 4 milhões e 200 mil seguidores, mais ou menos. No Instagram eu tenho 800 mil. Então, poxa, tem pelo menos 3 milhões e pouquinho as pessoas que não me seguem no Instagram e me seguem no TikTok. Entendeu? Então, às vezes o conteúdo que elas vão assistir, que vão gostar, às vezes nem sempre ele é o mesmo. E como que migra? Você já pensou nisso? Tipo, como que você vai fazer pra migrar? Essa conversão, né? É difícil de fazer a pessoa assistir. Mas eu acho que o mais legal e o que funciona mais é você criar uma certa identificação. Então, de alguma forma, como eu faço bastante vídeos que são personagens, às vezes é difícil da pessoa, de fato, que assiste os meus TikToks, conhecer a personalidade do Matheus. No Instagram, eu acho que é mais fácil fazer isso porque tem os stories, né? Tem pessoa as postagens... sente mais próxima. Tem uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais íntima. E no YouTube muito mais, né? Porque aí a gente já tem muito mais tempo pra falar da minha própria vida, pra me abrir mais, tudo mais. Mas é difícil de você fazer essa aproximação do público que te vê muito como um personagem pra enxergar você como uma pessoa mesmo normal. O nosso TikTok tá com a mesma coisa. A gente tá com quase 70 mil seguidores, mas o Instagram tá com 9 mil. Então, Como que explica isso? É difícil. Mas eu acho que também, ainda assim, o TikTok, por ser uma rede que a gente muitas vezes assiste no TikTok conteúdos de pessoas que a gente não segue, né? No Instagram nem sempre a gente faz isso. Muitas vezes a gente, tipo, fica olhando o feed ali. É muita gente que a gente segue, que a gente escolheu, que a gente vai ver as postagens. Mas como no TikTok a gente tá vendo muita coisa de pessoas que a gente não segue, a gente acha que tem um alcance maior, né? Então... eu acho que é isso mesmo. Tem que tentar trazer as pessoas pra mais perto de você e fazer com que elas te acompanhem e meio que sintam vontade de ver mais, de conhecer mais, entendeu? Você sente que você já conquistou isso? Já um pouquinho, pelo menos? Essa migração um pouquinho com certeza. Um pouquinho com certeza. Até porque... Depois de um tempo também é legal porque a gente vai até reconhecendo quem é que são as pessoas que interagem bastante, que comentam nos vídeos, que respondem os stories. A gente sabe quem são os seguidores que mais engajam e que mais se fazem presentes. E aí a gente até cria um carinho, tipo assim, tem gente que comenta, curte, responde tantos meus stories que até quando eu posto alguma coisa e essas pessoas não aparecem, eu até fico meio mal. Eu fico meio mal. Sério? É até bom você falar isso. Não, eu levo pro coração, eu penso assim, pô... Postei esse vídeo, certeza que tá uma merda. Porque a galera que sempre comenta não comentou. Você não é o primeiro que fala isso aqui, sabia? Mas é verdade. O Nilson meio que falou a mesma coisa. É verdade. Tem uma galera que a gente já espera, assim... Poxa, esse cara, essa menina, eles com certeza vão aparecer pra me ajudar. E aí, quando eles não aparecem, é uma tristeza. Você fica triste de verdade? Eu fico mal, desligo o celular, vou dormir mais cedo. Jura? Não, mas... Ela ainda não, mas eu fico triste, de verdade. Eu fico triste, eu juro. Você fica triste mesmo, você fica chateado. Caramba! Eu fico. A gente cria um carinho assim, né? Poxa. Tem sempre alguém que comenta, então, que você sabe o arroba da pessoa que vai comentar. Tem várias pessoas, várias. Você pode dizer alguma ou eu te compliquei um pouco? Não, Giovana Malveira é uma menina que ela fez um fã-clube pra mim. E tipo assim, a gente cria tanta amizade, eu crio tanta amizade com essa galera que eu coloco eles no meu close friends, assim, e tal. Às vezes, tipo, se eu posto alguma coisa tarde da noite, pá, a galera responde. Aí eu começo a bater papo, tá? Ô, o que você tá fazendo aí, mano? Tô mó triste que eu vou ter uma prova amanhã, não sei o quê. Vou falando, assim, tipo, eu gosto mesmo. Porque vira amigo, né? Vira amigo. A pessoa me acompanha tanto, responde tanto minhas coisas que eu falo, tipo, poxa, você é meu amigo agora. E como que é ter fã-clube, assim? Tipo... é legal. O que eu gosto é de ficar vendo edit que fazem. Eu acho isso muito legal. Eu me sinto, tipo assim, cara, eu sou um astro mesmo. As pessoas fazem vídeos meus. Eu sou muito famoso. Eu sou muito famoso. Eles colocam música, assim, fazem uma edição super legal. Eu gosto, fico feliz com edits. Você reposta? Reposto, claro. Caramba, claro. Que legal. Eu adoro edits e fã-clubes. Sabe quantos fã-clubes você tem, mais ou menos? Então, fã-clubes, por favor, se puderem ativar a conta de novo. Porque tem muito fã-clube que, tipo assim, fica mais ativo numa época, e daí na outra eles param de postar um pouco. Aí some e volta depois de um tempo. Mas eu gosto muito dos fã-clubes. Sempre que quiserem voltar ou criar novos. Qual que você tem aí de cabeça, assim, um arroba? Sem ser da Giovana. Eu não lembro os arrobas de cabeça, mas... É uns arrobas diferentes, né, que eles mas fazem. É sempre alguma coisa Teodoro. Alguma coisa Love Teodoro. É sempre essas coisas assim. Então, eu gosto bastante deles. Aqui, ó. Teve alguma publicidade que você foi chamado que nunca imaginou que faria? Nesse um ano? Nossa, teve. Teve muitas. É? Acho que
A maioria, quando é a primeira vez, a gente fica feliz, né? Porque a gente fala, caramba, olha a marca que eu tô trabalhando e tal. Mas esse ano, com certeza, a mais especial até agora foi a da ESPN. Porque eu fui viajar, fui fazer uma coisa que eu gosto muito, que é jogo de basquete. Estar envolvido num jogo de basquete. E eu nunca tinha ido assistir nenhum jogo de basquete. Foi a primeira vez que eu fui. E aí foi logo numa final, perto da quadra, pro time que eu gosto. Então, essa foi a mais especial, mais marcante, assim. Qual é o seu time? Boston Celtics. No basquete, né? No futebol, São Paulo Futebol Clube. E na Europa? Na Europa, assim, eu não tenho nenhuma paixão, assim, mas eu simpatizo bastante com o Liverpool. Por quê? Porque quando eu era pequeno eu ganhei uma bola do Liverpool. E aí eu comecei a gostar do Liverpool. Sério? Sério. Foi por causa disso que você começou a gostar? Foi por causa disso. Sempre quando eu torço pra algum time é porque tem alguma historinha. Então, o Liverpool... quero saber de todos. O Liverpool é porque eu ganhei uma bola do Liverpool e aí eu jogava bola com a bola do Liverpool e eu comecei a torcer para o Liverpool. E o Boston Celtics do basquete é porque um dia eu fui num fliperama com meu pai. E aí era tipo esses lugares que tem essas máquinas, sabe? Tipo, meio que aqueles cassininhos de criança, tipo, você ganha umas fichinhas e tal e tudo mais. E aí tinha uma maquininha de jogar basquete. E aí cada maquininha tinha, sei lá, umas 5. Cada maquininha tinha um símbolo de algum time da NBA. E aí eu olhei pro do Boston Celtics e eu vi que o símbolo tinha um duendinho. E eu falei, nossa, que duendinho legal, vou começar a torcer pra esse time. E aí eu comecei a assistir os jogos, assim, comecei a ligar na TV. Poxa, o Boston Celtics, o time do duendinho tá jogando e tal. E aí eu comecei a assistir, comecei a gostar dos jogadores, aí comecei a torcer de verdade. Mentira que eu vou fazer isso. E São Paulo? Assim. O São Paulo foi por causa do meu pai mesmo, porque ele é São Paulino, e aí desde criança, desde que eu era um pivetinho, ele já me colocava com um macacãozinho do São Paulo, com um tênisinho do São Paulo, me vestia de São Paulo, colocava pra assistir os jogos, aí não tem nem como não torcer. Não tem como não ser, Não tem nem como não torcer. Caramba. E aí, esses aí são os times que eu gosto. Aconteceu alguma história curiosa, assim, nesse um ano que só ele fala... Nossa... Como assim isso aconteceu? Sem ser as viagens. Alguma história curiosa. Uma coisa que eu gosto, que eu comecei a fazer nesse um ano, são fazer mais vídeos na faculdade. Não é uma história curiosa, muito específica, mas eu gosto muito de fazer vídeos na faculdade. Então, eu comecei a fazer muito vídeo, tipo assim, imitando o professor, imitando situações que a gente pode passar dentro da sala de aula. Muito bom o vídeo do professor. E eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu me divirto fazendo eles. Eu gosto, tipo assim, é legal estar na sala de aula fazendo esses vídeos e atuando. E eu acho engraçado. Muitas vezes, quando eu tô atuando, eu paro e falo, caramba, isso ficou engraçado de verdade. Aí eu vou lá, edito e tudo mais. Esses vídeos eu gosto de editar, porque eu fico até ansioso pra editar eles. Sério? Sério. E o reconhecimento das pessoas, como você lida, assim? Eu gosto bastante do reconhecimento. É o máximo, lógico, né? Eu gosto muito. Tanto a primeira vez que eu tirei uma foto com alguém, que um menino parou pra tirar uma foto, eu que quis tirar uma foto com ele. Eu falei, poxa, você quer tirar uma foto comigo de verdade? Aí eu fui lá e falei, não, eu que vou tirar uma foto com você. Aí eu tirei a foto com ele, assim, pra guardar. Mas eu gosto muito, sempre legal de ter o reconhecimento da galera. Parar pra vir conversar. Pô, Matheus, gosto muito dos seus vídeos. Pô, seus vídeos são muito engraçados. Ô, aquele vídeo tal que você fez de professor, pô, dei muita risada e tal. Aí eu fico feliz, mano, agradeço. É um incentivo, né? Nossa, é um incentivo demais. Eu fico felizão quando as pessoas vêm com esse reconhecimento. Você pensa em fazer review no YouTube? Não é uma coisa que eu já tenha pensado, assim, de fazer review. Mas eu gosto muito de dar a minha opinião para as coisas que eu vivo. Então, às vezes, talvez não review essas de, sei lá, reagir a outro vídeo. Mas talvez, tipo, review de, pô, fui num restaurante, fui num hotel, fui num show, fui num estádio, fui, sei lá. Pô, o que você achou? Essas coisas eu gosto. Você gosta? E na verdade, eu acho que foi assim que começou que eu comecei a fazer meus vlogs de viagem, comecei a me sentir mais à vontade com o YouTube. Foi dando a minha opinião e mostrando a minha visão daquilo que eu tava vivendo. Então, pode não parecer, mas os meus vídeos, eles têm um toque de review, tá bom? No YouTube. Então já tem ali tem um gosto toque. de review. Porque é difícil também, a gente não dá a nossa opinião, né? Nos vídeos, nas coisas que a gente tá vivendo. Tipo, a coisa que a gente vive, Caramba, não sabia disso. Pois é. Então você já tá meio que indo pra esse... Eu já tô, né? Caramba, eu já tô meio inserido, né? No mundo dos YouTubers. Eu tô... Caramba. Eu tô tentando cavar minha vaguinha, Você pensa em fazer podcast? Eu já pensei, sabia? Difícil, sabe? Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é. Tem que ter uma preparação, né? Mas eu gosto. Quem sabe? Talvez nisso que a gente falou de expandir pro teatro ou de expandir pro jornalismo, quem sabe isso, se eu acabar desenvolvendo essa parte do jornalismo, né? Se eu não vou também ramificando isso pros caminhos de um podcast. Você já pensou em algum nome? Não.
Não pensei. Não? Não pensei. Nada? Não pensei em nada. Mas eu gosto. Mas então você vai continuar no YouTube, no Instagram e no TikTok? A ideia sempre é você expandir para o maior número de plataformas que você conseguir, né? Twitch? Twitch eu não sei. Eu não sei mexer lá, Eu não sou familiarizado, eu não sei mexer também na Twitch. Fazer live nessas coisas, não tenho o toque. Mas falam que é muito bom lá. Falam que é bom, que é legal. E eu acho que isso é um lugar que dá pra criar bastante identificação com a galera fazendo live. Tem gente que ganha muito dinheiro com a Twitch. Tem. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu também não. Eu ganho zero dinheiro com a Twitch. Eu também. Eu não sei. Que vergonha, eu não sei nem começar uma live na Twitch. Não sei nem logar na Twitch. Eu também não. Não sei nem se eu tenho uma conta na Twitch. Como é seu processo de seleção para as parcerias e publicidades? Então, sempre quando chega alguma publicidade pra gente, sempre tem que passar por mim e pela minha assessoria. Mas, geralmente, a gente tenta fazer aquilo que a gente sente que cabe, né? Divulgar. E que a gente sente que é um trabalho honesto, verdadeiro. Tigrinho, jamais. Fih, se me vê fazendo tigrinho, denuncia a minha conta, que não sou eu. Tô zoando, não denuncia não, porque eu vou recuperar depois e aí vai que eu perco a conta, tá? Não denuncia, mas só não joga no tigrinho, galera, por favor. Não joguem no tigrinho, é verdade. Jogos de azar, assim, não. Já chegou proposta, mas... a gente nunca pensa em aceitar uma coisa que... A gente não... Que a gente... Fica um pouco uma situação mais complicada aqui, mas... que a gente não usa e também que a gente não acredita. Não acredita. Então, tipo assim, casas de aposta, essas coisas, eu não costumo... Quer dizer, eu não costumo, não. Eu nunca fiz essas parcerias, essas divulgações. E eu busco sempre fazer com marcas que eu sinto que se alinham com o meu propósito, com campanhas que se alinham com o meu propósito e que cabem no meu perfil e que a galera vai aceitar e que vai entender legal. Então, a seleção geralmente é essa, né? Então... Mas eu gosto muito. Tem muitos trabalhos que a gente já fez assim que eu fico muito orgulhoso. Tem muitas marcas legais de trabalhar. Fala, nossa, que máximo. Poxa, a ESPN, a Pepsi, a Coca-Cola, a Doritos... São marcas que sempre são legais de trabalhar, né? Claro, Hershey's. Então, essas marcas é sempre legal de estar junto, de estar firmando uma parceria. E uma publicidade, assim, que marcou? Sem ser Pepsi? Tá, uma que marcou, eu acho que uma das que foi uma das maiores ESPN, que eu fiz no início, assim, foi a da Sadia. Foi, acho que a primeira grande marca, assim, que eu fechei foi da Sadia. E é um parceiro até hoje, assim. Caramba. E uma também que me marcou legal foi uma da Apple que eu fiz pro Apple Watch. E eu nunca tinha visto ninguém fazer publicidade pra Apple. E eles me mandaram falando que queriam fazer uma publicidade com a Apple pra divulgar o Apple Watch. Não era fake? É de verdade? Não, era de verdade. E aí a gente foi com uma equipe pra filmar em São Paulo, lá perto do Morumbi, numa praça, andando de skate. Então, tipo fazendo assim... o que você gosta. Fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é andar de skate e filmando a publicidade pra Apple. Então, essa foi muito marcante pra mim. Apple, muito, 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 muito marcante. Tem alguma que você já falou, tipo, é fake isso aqui, que me mandaram? Não, essa da Apple eu achei. Não, essa da Apple eu falei, poxa, como assim Apple tá me chamando pra divulgar, não sei o quê? E a gente foi conversando e tudo mais, e rolou e tal. E era Apple de verdade. Era Apple de verdade. Pra qual relógio que era? Era o Apple Watch Series 7, acho. Caramba. Foi em 2021. Então faz um tempinho, mas foi muito legal. Apple, chama de novo. Chama de novo, Apple, por favor. Por favor. Caramba! Foi muito especial fazer essa publicidade. Mas qual mais, assim, que você olhou e falou, não é possível que seja real? Não, as outras, assim, eu acreditei mais que era real, porque geralmente sempre são agências, né, que entram em contato com a nossa assessoria. Então, a pessoa, tipo, chama a gente e tal, mas toda vez que eu vejo o nome, assim, da marca que eu vou trabalhar, eu sempre fico meio eufórico, assim, né? Fico torcendo, fico falando, pô, vou rezar, quero que dê certo, quero trabalhar com essa marca. Então, é sempre muito legal. Qual mais? Qual marca mais você já trabalhou assim? Eu já fiz muita marca que eu gosto muito e que eu faria muito de novo, assim. Shell, Multilaser, Logitech. Tem muitas marcas, muitas mesmo. Levi's. Então, todas essas marcas sempre é muito legal de fazer. E cada trabalho é um trabalho diferente. É uma proposta diferente, É uma né? proposta diferente, é uma campanha diferente, é uma gravação diferente. Então, é sempre divertido de fazer esses trabalhos. Até porque, meio que o meu trabalho, ele é encontrar conteúdos legais para postar entre as minhas publicidades. Porque o meu trabalho, de fato...
É trabalhar com isso, é trabalhar com publicidade, trabalhar com essa parte da criação e tudo mais. Então, eu gosto muito. Você gosta de criar, então o seu negócio é criar. Eu gosto. Ah, dá um orgulho legal, né? Quando a gente cria um negócio que a gente olha assim, o resultado da obra e fala, pô, isso aqui ficou maneiro. Então, essa parte eu acho que é a mais satisfatória, é a mais legal. E como é ver, tipo, isso acontecendo, assim, pra você? Ah, é satisfatório. É satisfatório, porque como a gente tá no processo inteiro, né? Do início ao fim, desde quando ele nasce até a hora que ele vai pro ar e vira, de fato, uma obra, um vídeo que tá postado, é bem satisfatório ver o que ele se tornou. E me fala uma coisa, existe uma história engraçada, assim, que você tem pra compartilhar com a gente durante esse um ano também? Tô falando um ano que a gente tá de aniversário. Legal. Sempre quando alguém me pergunta se eu tenho alguma história engraçada, eu acho que meu cérebro apaga todas as histórias engraçadas que eu já vivi na vida e eu esqueço de tudo. Jura? Sério. Você não lembra de uma história engraçada assim, sei lá, na viagem com Nossa, Láctea? falando assim... Tá, eu lembro de uma história engraçada falando com Láctea, que na viagem com Láctea, que foi lá em Londres. Assim, tem essa história de que europeu, às vezes, é meio fedido, que eles não tomam banho todo dia, igual brasileiro, que é limpinho. Mas eles realmente não tomam, né? Então, eu acho que eles realmente não tomam. Por quê? Quando a gente tava lá, a gente, tipo... Eu nunca tinha visto isso, porque eu nunca tinha ido pra Europa também, acho que é por isso. E aí, a gente foi pra lá, a gente foi assistir o jogo e tal, isso foi bem no dia do jogo. E aí, a hora que a gente voltou pro hotel, isso já era mais ou menos de noite, mais ou menos umas 8 horas. E a gente tava cansado e tal, pô, cheio de blusa, cheio de frio. E a gente entrou no elevador do hotel e tava tendo no nosso hotel um evento, acho que era algum casamento, algum chá da tarde, que o pessoal tava tudo bem vestido, de terno, de gravata, as meninas de vestido e tudo mais. E aí entrou no elevador com a gente 3 pessoas, 2 meninas e um cara. E eles estavam todos, pô, bem vestidos, bem arrumados e tal. E aí, a hora que fechou a porta do elevador, começou a subir um cheiro muito azedo. Muito azedo. E aí eu falei assim, mano, eu não posso olhar pro Láctea agora nem ferrando, porque se eu olhar pra ele, eu vou me acabar de rir aqui dentro. Aí eu peguei e virei assim e apertei o número do nosso elevador, do nosso andar, que a gente ia no elevador, e grudei na parede. E ele grudou na outra parede e as 3 pessoas no meio, entre nós dois, porque o elevador era meio compridinho assim. Aí eu fiquei aqui de um lado, num cantinho, ele ficou no outro cantinho e os 3 no meio. Aí eu falei, não, se eu olhar pra esse cara agora com esse fedor que tá aqui dentro, eu vou me acabar de rir. E aí eu virei assim. Só que na hora que eu virei, a parede do elevador, ela era espelhada. Então, na hora que eu virei pra parede pra não olhar pra ele, eu olhei pro reflexo dele segurando o riso do outro lado do elevador. E aí a gente começou a rir. E os ingleses dentro do elevador sem entender nada. E a gente começou a rir tanto, que eu falei assim, velho, eu vou ter que descer um andar antes, porque eu não tô conseguindo, tipo, vai ficar feio eu rindo tanto desse jeito. E essa galera aqui, ninguém entendendo nada. E aí a gente tentando, tipo, se comunicar pra fingir que a gente não tava rindo do cheiro de sovaco que tava naquele elevador. E aí parou o elevador, eles saíram, a gente começou a rir sozinho demais, assim, até subir lá, falando, meu Deus, isso aqui tá um suvaqueira aqui dentro. Tava um cheiro muito ruim? Não, tava muito ruim. Tava muito azedo, mesmo. Mas, tipo assim... E quem veio? Deles ou delas? Vocês... eu acho que deles e delas. Eu acho que foi de todo mundo junto. Mas tava assim, tava horrível. E, mano, eu não sei porquê, mas sentir cheiro podre junto com algum amigo, eu não sei porquê isso é tão engraçado. Eu não sei porquê isso é tão engraçado. Porque você olha pro seu amigo sentindo aquele cheiro podre, nojento, e você também tá sentindo, você começa só a achar engraçado. Então não deu, eu nem falei nada, eu só olhei pra ele e comecei a acabar de rir, assim. E os ingleses ficaram sem entender nada? Não, sem entender nada, sem falar Vocês tentaram conversar, tipo, falar alguma coisa em inglês pra ver se... A gente só falou, tipo, no início, só falou, tipo, good night. Aí quando eles entraram e fechou a porta, era cada um por si ali dentro. Tava assim, tava sufocante. Tem outra história engraçada? Nossa, que você lembra, mas não basta uma, ainda tem que ter 2? Tá bom, então. Poxa, outra história engraçada. Tá, outra história engraçada também foi que... Viu? Você tá lembrando? Nessa viagem de Londres, a gente teve um dia que a gente foi jantar. Pô, mas essa não é muito engraçada. No meio que eu tô contando ela, eu percebi que ela não é tão engraçada assim. Sério? Sério. Não tem outra? Que você lembra, assim? Tá, eu vou terminar essa. A gente foi jantar, assim, num restaurante. Era um restaurante super chique. E aí, as meninas da Pepsi falaram que o Marcos Mion, ia vir também pra jantar com a gente. E a gente falou, pô, legal, pô, Marcos Mion, né? Vamos manter meio que a etiqueta aqui e tal. Vamos ficar meio comportadinho. E aí, só que na nossa mesa, tava com um número contado de pessoas. Então, quando o Mion chegasse, alguém ia ter que sair da mesa pra sentar
em outro lugar, porque não podia sentar mais pessoas ali. E aí quem saiu foi um amigo nosso, um amigo meu e do Lactia, que é o Bruno, que ele trabalha com a edição, com câmera e tudo mais. E na hora que o Mion chegou e ele teve que sair, ele sentou numa mesa cheio, tipo, de CEO da Pepsi, assim, de cara importante da Pepsi. E ele era o cameraman. E tipo assim, ele ficou num lugar que dava pra ver que ele tava muito desconfortável, que ele não tava falando uma palavra, assim, com a galera da mesa Tadinho. dele. E aí, o Mion contando as histórias dele e tudo mais na mesa, e a gente, pô, nossa, Mion, nossa, que história legal essa, hein, Mion? Que legal, divertido você. E aí, teve uma hora que o Lactia começou a me cutucar embaixo da mesa, assim, começou a bater a perna na minha. E eu tava escutando a história do Mion, e eu comecei a olhar de canto de olho pro Lactia. Eu falei, o que foi? O que você tá me cutucando? E aí, ele me apontou pro Bruno, nosso amigo. E aí, quando eu olhei pra trás, tava, tipo assim, a mesa inteira dos CEOs da Pepsi, jantando e conversando. E ele parado, corcunda, mexendo no celular assim, ó. E aí a gente só falou, e aí, Brunão? Aí ele virou pra gente assim, ó. Deu um sorrisinho. Mano, não sei porquê, nessa hora também começou a me dar um ataque de riso, que o cara teve que ceder o lugar dele pro Mion, ir pra uma mesa cheio de cara importante e não falou uma palavra. E aí, eu que tava na enrascada agora, por quê? Eu comecei a rachar, o Mion contando as histórias da vida dele, as moças da Pepsi também junto com a gente, e eu e o Lactia se acabando de rir ali, tipo, tentando esconder o... rindo assim, escondido, pra não perceber que a gente tava sendo dois idiota rindo no meio do jantar. Mentira. É sempre nessas horas que não dá pra rir que começa a acontecer as coisas mais engraçadas do mundo. Mas chocada. eu acho essas risadas as mais gostosas que tem. Sim, porque assim, fica pra sempre, né? Fica. Quando você não pode rir, eu acho as melhor. Tem mais alguma? Ah, não. Desistiu! Não tem mais nenhuma história, Pô, assim, se aparecer inusitada. alguma história inusitada e eu me lembrar, eu conto Você aqui no jura meio. que apaga da memória eu mesmo? Juro, apaga demais. Conta aí uma história engraçada sua. Não vai Show, ser né? comigo. Show! Não faz isso. É difícil, né? Mano, é difícil. A nossa cabeça fica doida quando alguém pergunta. Tipo quando alguém pergunta, me conta uma coisa, um fato interessante sobre você. Me conta um fato interessante sobre Não, me você. torna a pessoa mais comum do mundo no mesmo momento, que eu não tenho mais nenhum fato interessante pra contar. Não, você deve ter algum fato interessante pra contar, não tem não? Não. É a pessoa mais comum do mundo, Sim. assim como todas Sim. as outras. Sim. Não, mas juro, Mentira. vamos seguir seguindo. Tá. Aí quando aparecer... Uma história que você porque assim a lembrar. minha cabeça continua pensando, entendeu? Aí eu consigo lembrar. Ah, você continua pensando. É. Que eu nunca tive no lado contrário. Pois é. Por isso que eu não Quer sei testar? como é. Tô zoando. A gente podia trocar, né? Pô, a gente Quer podia. trocar? Não, na edição do ano que vem, quando eu vou... Você quer trocar comigo? Quer fazer pergunta E pra eu mim? te entrevistar? Seria legal, aham. O que mudou pra você nesse um ano? Ah, muita coisa. Tipo... Eu acho que eu criei muito mais responsabilidade pra fazer isso aqui. Eu acho que eu levo muito mais a sério como uma profissão. copiando a minha resposta. Da hora. Chave, hein, gente? Juro que não. Tá, Juro que não. desenvolve. Tá, nesse um ano, o que mudou pra mim... É que eu tô olhando aqui a minha colinha. O que mudou pra mim foi muita coisa. Porque primeiro eu comecei a fazer sozinha. Então é algo novo. E aí eu tive que criar muito mais responsabilidade. Principalmente de agenda, essas coisas de compromisso. Com Pode Ser Mais. Foi isso que mudou. Ah, foi isso que mudou. Sim. Incrível. Uma resposta sucinta, mas bem elaborada. Que bom. Eu rodei. Ai, você quer trocar de lugar comigo? Não, eu quero responder mais você perguntas quer responder até mais lembrar de perguntas? uma história inusitada. Tá bom. Então, uma brincadeira. Agora, Vambora. pergunta e resposta. Uma série. Friends. Um filme? Monstros S.A. Jura? Gosto Eu muito. gosto também. Eu tava com ele na cabeça hoje, eu não sei porquê. Eu acho que eu vim em algum lugar. viu Tá, alguma posso coisa? falar 2 filmes, porque eu gosto Pode, muito. aham. Monstros S.A. e Harry Potter. Você gosta de Harry Potter? Eu amo, Todos? eu amo Qual é a todos. sua preferida? Fazia muito tempo que eu não assistia a saga inteira, mas reassistindo... Eu não vou falar os 2 últimos, porque, claro, eles são bem legais, porque, tipo, é meio que o fechamento, né, da saga. Mas eu comecei a gostar muito do Enigma do Príncipe. Era um filme que eu não gostava muito. Passou a gostar. E aí, quando eu reassisti ele, eu falei, caramba, esse filme, tipo, ele coloca muitos pingos nos is do Harry Potter. Ele esclarece muitas coisas. E aí eu comecei a gostar muito do Passou a Enigma do gostar Príncipe. mais. Time de futebol. São Paulo. Um artista? Um artista. Um cantor. Pode ser. Kendrick Lamar. Um humorista. Um humorista. Fábio Essa eu Porchat. acabei de inventar. Fábio Porchat. Uma Inventou a comida. pergunta. Uma comida japonesa. Só?
Não, eu gosto de muitas Top 3, comidas. assim. Top 3, tá? Eu gosto muito de hambúrguer. Tá. Eu gosto muito de comida japonesa. E eu gosto muito, agora um pouco específico, arroz, feijão, carne moída, mandioca e salada. Na verdade, esse é meu primeiro lugar. Tá. E aí os outros é depois. Vem depois. Mas o meu preferido é arroz, feijão, carne moída, mandioca e salada. Eu tô com um negócio no olho aqui. Ai, No ai. seu Nossa, tempo. mas é muita comida, você não acha, não? Não. É um prato? É um pratinho? É um prato brasileiro, assim. Pô. Um prato comum. É o melhor de todos. Uma bebida. Uma bebida, água de coco. Água de coco. Eu amo. Só? Também? Suco de acerola. Eu tô estragando o jogo, porque era só uma bebida, uma comida, eu tô Pode perguntando ser só. mais, pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser mais, cabe aqui tudo. Um hobby. Eu vou ficar entre o skate e o basquete. Jura? Sério. Qual que você... Entre um e dois? Então, a minha primeira paixão foi o skate, né? Quer dizer, a minha primeira paixão foi o futebol, pra ser bem sincero. Mas o que eu, assim, peguei pra vida mesmo depois disso foi o skate. Mas aí depois também, logo em seguida, com uns 12, 13 anos, assim, o basquete entrou na minha vida, pô, avassaladoramente. E aí, hoje em dia é os dois, skate e basquete, meu maior hobby. Uma palavra que te define? Lindo. Pera, mas não, né? Tipo... Tá. Uma palavra, tipo, filosófica. Tá, assim, filosófica. Persistência, Tá, calma, uma palavra mais, né? Aham. Tá, mas... Requintada, assim. Tá. Uma palavra, tá. Deixa eu pensar. Eu acho que... Tô emocionada aqui. Não, tô brincando, tem um negócio no meu olho. Eu acho que eu sou... Pô... Sensível. Jura? Mas não sensível de, tipo assim, a ser uma pessoa que me emociono muito. Eu não costumo, tipo, chorar muito, nem nada disso. Mas eu me considero uma pessoa sensível porque eu gosto de sentir as coisas. Então, sempre que eu tenho que tomar alguma decisão, ou que eu tenho, né, que por exemplo, decidir alguma coisa, seguir por algum caminho, ou que eu tenho que, pô, sabe, organizar a minha vida e tal, eu gosto sempre de tirar um tempo em que eu consiga sentir e escutar o que o meu coração tá falando, assim, e pra onde ele tá mandando eu ir. Então, nisso, eu me considero uma pessoa bem sensível. Razão ou emoção? Eu sou mais emoção, eu acho. Me jura? Eu sou bem racional, assim, né? Eu nunca faço as coisas por muito impulso. Mas eu sempre, no final, eu sempre escuto mais, assim, o que eu sinto que o meu coração tá mandando mesmo. Eu sou mais emoção também. Mas eu não gosto muito, não. Eu não É gosto difícil. de ser 100% um sem o outro. Mas, no fundo, eu acho que a emoção fala mais alto. Ah, entendi. Caramba, não sabia. Desse E meu qual lado, né? divertidamente mais te domina? Pô, alegria, né? Vamos de alegria. Eu gosto de tentar... pelo menos eu tento manter a maioria dos meus dias alegres e felizes. Nem sempre, né? Às vezes eu acho que o raiva me domina. Sério? Você é Sério. uma pessoa estressada, Pô, assim? não, é que tem dia que algumas coisas estressam muito, né? Exemplo? Alguns BOzinhos, Tipo assim. assim. Pô, um dia que eu fiquei muito nervoso foi um dia que eu postei Esse dia eu fui um idiota também, eu fui um pangaré. Eu postei um dos meus melhores vídeos de professor, eu postei primeiro ele no Instagram, e aí depois, quando eu ia postar ele no TikTok, eu não sei porque eu não postei no mesmo momento, quando eu ia postar ele no TikTok, alguma conta menor já tinha postado o meu próprio vídeo lá. E aí, a monetização não veio pra mim, foi pro cara, porque ele postou primeiro, quando eu postei. Então, quando eu postei, eles, tipo, baniram o meu vídeo, que era meu mesmo, era eu no vídeo, pra monetizar o vídeo do cara. Então, nisso, eu perdi um dinheiro legal, assim, tipo, em torno de uns 2 mil, 3 mil reais, por um vídeo que eu fiz, mas que foi pra outra pessoa, simplesmente porque ela postou antes. Fih, nesse dia eu não conseguia sorrir nem por um minuto depois disso. Tipo, eu fiquei muito nervoso. Mas aí depois também eu fui tomar um banho e falei, poxa, eu não posso... Você deixou pra pessoa a monetização? É que não tem o que fazer, né? Eu nem consegui falar com a pessoa nem nada. E também eu falei, se eu quiser entrar com advogado pra resolver isso, eu até posso. Mas, poxa, para, E né? com o recurso do TikTok não dava? Pô, TikTok. Você tentou? Não, vamos ser sinceros, esse recurso do TikTok aí muitas vezes deixa na mão. Deixa Deixa na mão. Eu mandei lá o recurso, mas eles falaram que não, que o meu vídeo simplesmente tinha sido postado depois e que não tinha o que fazer. O vídeo dele era entendido como original.
Que ele era você e você não era você. Exato. E aí o vídeo não monetizou porque ele entendeu que rolou... Você pegou um conteúdo original e repostei. replicou. Isso. Aí nesse dia eu fiquei estressado. O raiva tava me dominando nesse dia. E a ansiedade? Também. Tava os dois no controle. Jura? Juro. Mas aí depois também eu tomei um banho e falei, tudo bem, vida que segue, faz parte, perdi mesmo e é isso aí. Mas como que você vai fazer agora pra evitar das pessoas pegarem? Postar ao mesmo tempo. Ah, tá. Postar ao mesmo tempo. É o que vai me proteger. Nossa, é verdade. Porque se você demorar pra postar, alguém pode pegar e postar antes. Sim. Falando que é você e ainda o Sim. TikTok entender que era você que tava postando. Exato. Caramba, que auê! Meu Deus, teve mais algum dia assim que você lembra? Então, de pegarem vídeos assim, acho que não. Acho que só teve dessa vez. E quando alguma página reposta meu vídeo ou alguma outra conta reposta, eu gosto, problema. eu acho bom, porque, tipo, tá levando a minha imagem pra outras pessoas conhecerem, né? Pra outro público. Só nesse mesmo que eu fiquei chateado, mas eu juro, eu boto fé também que o cara não fez isso na maldade. Eu boto fé que o cara só achou o vídeo engraçado e postou. Eu não sei se ele, tipo, fez isso na maldade. Vou ganhar dinheiro em cima do cara e tal. Talvez ele nem tenha o negócio. Talvez ele nem tenha a monetização e Isso. tal, mas. Faz parte também, já passou. Já passou, né? Show de bola. E qual o próximo vídeo pro seu canal? Dá pra dar um spoiler? Eu tô pensando em fazer isso que eu falei no começo do nosso podcast aqui, que é mostrar também sobre um dia comum, sobre como a minha cabeça funciona num dia comum, sobre como é um dia que eu tenho de trabalho, um dia que eu tenho de preparar meu almoço, um dia que eu tenho de ir jogar meu basquete, um dia que eu tenho de assistir as coisas que eu gosto de assistir. Eu acho que é uma coisa legal também pra mostrar pra galera mais ou menos como é um dia comum comigo, porque tem muita coisa no meu canal, quando eu tô viajando, quando eu tô fazendo coisas que são bem... Tipo assim, não fazem parte da minha rotina, né? Então, assistir um jogo da NBA não faz parte da minha rotina. Viajar pra Londres também não faz parte da minha rotina. Mas o meu dia a dia também eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de mostrar. Mas isso eu penso em mostrar também em alguns vídeos, mas também não de fazer disso meu conteúdo principal do YouTube, né? Eu penso de... Você pensa em expandir pra outros... em mesclar bastante. Misturar tudo. O YouTube eu deixo muito ele como uma rede de testes pra mim. Então, o que eu sentir vontade de gravar e de editar e de postar lá, vai ser o que eu vou fazer. E o Instagram? O Instagram já é uma coisa que eu tenho mais administrada, assim. Já é uma coisa que eu tento sempre puxar mais pro lado da comédia ou pro lado mais, tipo, de estilo de vida, assim, né? Das coisas que eu faço, né? Tipo, postar um videozinho legalzinho, conhecendo a cidade de Londres, fotos legais e tal. Mas o YouTube é uma rede que eu entendo mais como uma rede de testes para experimentar vídeos novos, conteúdos novos. E o TikTok? TikTok eu sigo também meio nessa pegada do Instagram. Umas coisas mais de comédia e tudo mais. Até porque como eles dois eu tenho menos tempo para produzir meus conteúdos, então eu costumo seguir mais ou menos o que eu já tô acostumado e o que o público também tá acostumado. Mas claro, sempre tentando inovar no conteúdo, porque não pode permanecer a mesma coisa para sempre. E como não permanece na mesma coisa para sempre? Vivendo. Eu acho que vivendo, porque isso é uma coisa que eu também gosto de ter continuado na faculdade, não ter trancado nem nada, porque eu sinto que como a minha vida o tempo vai passando e eu vou evoluindo, vou, sei lá, passando de semestre, vou fazendo outras matérias, vou conhecendo outras pessoas, vai me abrindo novas portas, eu sinto que a minha vida ela segue, né, um andar da carruagem, então eu não me sinto tão estagnado assim. Então, conforme eu vou vivendo coisas novas, isso também me dá repertório para falar sobre coisas novas e fazer vídeos sobre coisas novas. Então, eu acho que você ter o seu tempo também para você viver, para você se dedicar a hobbies, se dedicar a coisas que você gosta, sem pensar em dinheiro, sem pensar em monetizar todas as coisas que você gosta, eu acho que isso é importante também, de uma certa forma, para você criar na sua cabeça novas histórias para você poder abordar isso com outras pessoas e através dos vídeos ou através do que quer que seja a sua forma de comunicação. E o professor do TCC? O professor do TCC, o professor fofinho. Ele é um professor muito querido e quando eu conheci esse professor, era uma matéria eletiva, então não era uma matéria que eu precisava obrigatoriamente fazer. Só que quando eu conheci ele, eu achei ele tão fofinho, ele é um senhorzinho tão fofinho, e ele vai falando das coisas da vida dele, das viagens que ele fazia como, não sei se é diplomata, não é diplomata, mas é alguma coisa nesse sentido, alguma coisa trabalhando com essa parte de política governamental, essa parte mais administrativa e tal. E eu ficava assim, cara, que história legal que o professor fofinho tá contando e tal. Professor fofinho. Ele é o professor fofinho, o nome dele é Celso, mas é o professor fofinho.
tenho. E aí, depois disso, eu comecei a pegar todas as matérias eletivas e optativas que eu podia com ele. E um amigo meu também, Gustavo. A gente, tipo, se conheceu na matéria dele e falou, cara, esse professor é mó fofinho, né? E aí a galera, tipo assim, começou a pegar meio que um carinho por ele. E a gente tentou, todas as outras grades de aula que a gente foi montar nos outros semestres, a gente tentava pegar alguma aula com ele. E aí, nisso, quando eu tive que fazer meu TCC no início do semestre, foi que eu mandei e-mail pra ele, perguntei se ele poderia me orientar. E ele respondeu? Ele demorou um pouco, Celso. Você demorou um pouco pra responder meu e-mail. Mas depois ele respondeu e me orientou. E aí eu entreguei a primeira parte do meu TCC. E aí, ano que vem, eu entrego a segunda parte. E é sobre o que o seu TCC? Pode falar? É um segredo. Ah, então por tá enquanto. Bom. Mas quando ele já tiver entregue, aí no ano que vem, quando ainda eu voltar não pode falar, aqui, né? Tá muito no começo. Tá. Quando eu voltar aqui no ano que vem... aí eu falo sobre o que foi meu TCC. Ah, fiquei curiosa. Depois eu te conto em off. Tá bom. Ah, eu queria saber. Mas, muito obrigada. Foi essa a minha participação? Foi. Que legal. Você gostou? Gostei, achei que a gente falou de bastante coisa. Sobre tudo, né? Sobre tudo. Sobre faculdade, sobre trabalho, sobre namoro. Achei que foi bem. Foi, arrasou? Foi legal, foi muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, Laurinha. Sempre um prazer estar por aqui. Até uma próxima. Você vai voltar mais vezes. Ano Volta que vem. com a Alexia, não, vou por voltar favor. ano que vem com a Alexia. Porque ela não veio. Ela não veio. Eu fiquei triste com ela. Ela é um pouco tímida ainda. Ah, foi por isso? Ela é um pouco tímida Mentira, ainda. Que foi por isso. Foi. Não acredito. Foi. Ah. Mas eu vou ajudar ela. Você a tem que ajudar ela. E vir aqui um dia contar as histórias dela também. Nossa, eu quero ouvir a versão dela do pedido de casamento. Ah, tem muita coisa pra ela contar a versão dela. As nossas versões geralmente são diferentes das histórias. São. Ah, não acredito. São. Mas isso vai ser papo pra quando tiver eu e ela aqui. É verdade, combinado. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço, gente. Um prazer estar aqui mais uma vez. Um beijo. Sigam e acompanhem nas redes sociais. Qual que é a sua? Matheus Teodoro. Vai estar no começo e vai estar no final, Vai estar no começo e vai estar no final, é isso aí. Um beijo, gente! Até mais, valeu, gente!